A gente usa sistemas para contar o tempo todo santo dia, né? Que horas são, que dia é hoje, em que ano a gente está. Mas já parou para pensar de onde vêm essas regras? Vamos desvendar um pouco de como a humanidade aprendeu a organizar a própria história. Pode parecer uma pergunta bem simples, não é verdade? Mas olha, a resposta para ela diz muito sobre como a gente organiza não só a nossa história, mas o nosso mundo. Então hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse mistério. Beleza, então esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo por que precisamos contar o tempo, depois vamos ver as ferramentas para isso. Aí vem a parte prática, com um truque bem legal para decodificar os séculos. E para fechar, vamos ver que o nosso jeito de contar o tempo não é o único que existe e como a gente divide a própria história. Vamos lá então. Toda essa história de contar o tempo começou com uma necessidade bem antiga, super prática, e que no fim das contas moldou a civilização do jeito que a gente conhece hoje. A origem de tudo está literalmente na Terra. Imagina só, para as primeiras civilizações, saber a hora certa de plantar e a hora certa de colher era uma questão de sobrevivência mesmo. O tempo para eles não era uma coisa abstrata, sabe? Era a ferramenta mais importante de todas. E claro, os primeiros calendários refletiam exatamente isso. Eles não eram baseados em números como a gente pensa hoje, mas sim no ritmo da natureza e da cultura local. Era a época da cheia do rio, a época de plantar, de colher e, claro, a época das festas e das cerimônias religiosas que uniam todo mundo. Então, partindo dessas necessidades bem práticas, a coisa foi evoluindo. A gente começou a desenvolver sistemas mais formais, mais abstratos, para conseguir organizar e principalmente conversar sobre o tempo. E o que é um calendário, afinal? Bom, ele é basicamente uma mistura de ciência com cultura. De um lado você tem a astronomia, né? Os ciclos do Sol, da Lua, mas do outro você tem as convenções, os acordos que uma sociedade faz. No fundo, não é só matemática, é um grande acordo social. E para organizar essa contagem toda, a gente criou umas unidades de medida, tipo uma escadinha. Dias, semanas, meses, anos e por aí vai. E uma das unidades mais importantes, principalmente para quem estuda história, é o século. Esse blocão de 100 anos. Beleza, agora vamos para a parte prática. Chegou a hora de aprender uma regra para nunca mais ficar na dúvida de qual século um ano pertence. E pode acreditar, é bem mais fácil do que parece. Então a regra é super simples e direta. Basicamente, é uma continha de nada. Você tira os dois últimos dígitos do ano e soma um no número que sobrou. Vamos ver isso funcionando na prática que fica mais fácil. Vamos passo a passo com um exemplo. Pega aí o ano de 1932. Primeiro passo, a gente tira os dois últimos números, o 32. Sobra o quê? O 19. Segundo passo, a gente soma 1 nesse resultado. 19 mais 1 dá 20. Pronto. O ano de 1932 pertence ao século XX. Moleza, né? Vamos testar com um ano histórico bem famoso, 1492. A gente tira o 92, fica com 14. Soma 1 e o resultado é 15, ou seja, século XV. Funciona que é uma beleza. E se a gente pegar um ano mais perto da gente, tipo 2015, tira o 15, sobra o 20, soma 1 e chegamos no século XXI, o nosso século. Ah, mas como toda boa regra tem uma exceçãozinha, né? Se o ano terminar em 00, tipo 1500, ou o ano 2000, aí a regra é mais fácil ainda. Você não soma nada, usa só o número que sobrou. Então o ano 2000, por exemplo, foi o último ano do século XX e não o primeiro do XXI. Fica a dica. Essa tabela aqui é ótima para visualizar isso tudo. Dá para ver direitinho como funciona. O século I, por exemplo, vai do ano 1 até o ano 100. O século II começa no 101 e vai até o 200. E assim por diante. Ajuda a gente a enxergar como esses blocos de tempo se encaixam. Beleza. Agora que a gente já dominou o nosso sistema, que tal a gente expandir um pouco a visão? Porque o nosso calendário, esse que a gente usa, o gregoriano, ele não é o único que existe no mundo, não. Olha só que interessante essa comparação. O nosso calendário, o gregoriano, começa a contar do ano 1 a partir do que se considera o nascimento de Cristo. Já o calendário muçulmano tem outro ponto de partida. O ano 0 deles é o nosso ano 622, que foi quando aconteceu a Hégira, a viagem do profeta Maomé de Meca para Medina. Isso mostra uma coisa muito importante. O começo da história é sempre uma escolha, uma convenção cultural. E essa ideia de que tudo é uma convenção, uma escolha, nos leva direto para a nossa última parte. Como é que os historiadores pegam essa ferramenta, o tempo, para organizar o passado inteiro da humanidade?
Essa aqui é a famosa linha do tempo da história, aquela que a gente aprende na escola, né? Pré-história, Idade Antiga, Média, Moderna, Contemporânea. Cada uma separada por um grande evento, um marco. A invenção da escrita, a queda de um império, uma grande revolução. Mas se a gente olhar de perto para esses marcos, a gente percebe que eles têm uma coisa em comum. E aqui está o ponto principal. Essa visão da história é o que a gente chama de eurocêntrica. Por quê? Porque ela coloca a Europa no centro de tudo. Pensa bem, a queda do Império Romano, a Revolução Francesa, são eventos importantíssimos para a história da Europa. Mas será que eles foram tão marcantes assim para a história da China ou dos povos das Américas naquela mesma época? É muito importante a gente entender isso. Essas divisões, as idades da história, elas não são uma lei da natureza, sabe? Elas são ferramentas, referências que foram criadas lá no século XIX por pesquisadores europeus para facilitar o estudo. Só que, claro, elas carregam o ponto de vista de quem as criou. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se a nossa forma de contar o tempo, essa régua que a gente usa para medir a história, é uma invenção humana, de que outras maneiras a gente poderia contar o nosso passado? Imagina só quantas outras histórias poderiam surgir se a gente usasse outras réguas, com outros pontos de partida, com outros marcos. Porque no fim das contas, o tempo é também uma maneira de contar uma história.